Olá, irmãos, a graça e a paz, boa noite, que honra, que privilégio estar mais uma vez aqui, através dessa live, compartilhando a palavra de Deus para você. Tenho certeza que você que está aí do outro lado me assistindo está com muita expectativa, então aproveite e compartilhe essa live com o maior número de pessoas que você conseguir, amém? E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, ative também o sininho para você receber todas as nossas notificações em tempo real. E também nossa igreja tem a página no Instagram chamado Verbo BH e você pode seguir também para você ficar por dentro de tudo aquilo que a nossa igreja está realizando durante esses dias. Irmãos, hoje eu quero conversar um pouco com você sobre serviço, né, que todos nós, como filhos de Deus, fomos chamados para servir. Então eu quero conversar um pouco sobre esse aspecto com vocês durante essa noite e eu quero que você fique aí bem ligadinho comigo, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente no seu coração. E o texto que eu quero iniciar falando sobre esse assunto está em 1 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 1, que diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então veja que quem escreveu esse versículo foi o próprio apóstolo Paulo. E se nós formos contextualizar essa carta, nós vamos ver que no capítulo 1, o apóstolo Paulo começa a fazer uma saudação em relação aos irmãos da igreja de Coríntios. Paulo, de fato, irmãos, por mais que esses irmãos estavam andando na carne, e nós vamos ver um pouco mais à frente em relação a isso, mesmo assim, Paulo considerou esses cristãos de Coríntios como irmãos, como a igreja de Cristo Jesus. Ele também fala que essa igreja ela era santificada em Cristo. Ele reconhece que essa igreja foi enriquecida em todo o conhecimento e que não faltava nenhum dom entre eles. Ele fala sobre unidade, ele fala sobre a mensagem da cruz e a vocação dos santos. Já no capítulo 2, o apóstolo Paulo começa a fazer um paralelo entre a sabedoria do Espírito de Deus versus a sabedoria humana. E ele fala também da característica ou do caráter da sua pregação, que era Cristo e esse crucificado e ressurreto. Já no capítulo 3, o apóstolo Paulo começa a conversar com essa igreja, mostrando que essa igreja, por mais que ela tinha todas essas coisas operando dentro e que eles operavam debaixo da unção do Espírito, eles falavam em outras línguas, era uma igreja que era enriquecida em todo conhecimento, como eu acabei de dizer. Paulo diz que essa igreja não era uma igreja madura. Ele começa a falar que essa igreja ela estava andando na carne. E ele começa a dizer aqui no capítulo 3 sobre o homem natural, sobre o homem espiritual e sobre o homem carnal. E por que ele considera essa igreja? Ele passou a entender que essa igreja estava andando na carne. Porque dentro dessa igreja estava havendo partidarismo. Alguns deles diziam ser de Paulo, outros diziam ser de Apolo, outros diziam ser de Cefas e outros mais rebeldes diziam ser de Cristo. E aí o apóstolo Paulo começa a falar algo que começa a nos chamar a atenção. Já no versículo 5 até o 9 do capítulo 3 de 1 Coríntios, ele diz assim: quem é Paulo? E quem é Apolo? Aí ele diz: servos, por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então perceba que o apóstolo Paulo, depois que ele faz todo esse contexto, essa introdução, para poder chegar no cerne do problema do que estava acontecendo dentro da igreja dos Coríntios, ele começa a identificar qual era o problema. E a característica que ele observa é que aqueles crentes, aqueles cristãos, estavam olhando para os ministros, estavam querendo participar somente de um ministério de um e não do ministério do outro, ou receber da palavra de um e não receber da palavra do outro. E Paulo começa a dizer que nenhum desses ministros estavam ali por eles mesmos, mas eles estavam ali como servos, eles estavam ali cooperando com aquilo que Deus havia chamado.
É claro que cada um desses ministros, irmãos, tinha uma personalidade, né? Apolo tinha a sua própria personalidade, Paulo tinha a sua própria personalidade, Cefas também tinha a sua própria personalidade, mas a doutrina que eles pregavam era a doutrina de Cristo, e é isso que é mais importante. E Paulo fala, vocês têm que considerar esses homens que estão pregando para vocês como servos, cooperadores de Deus. E aí ele chega no capítulo 4, no versículo 1, dizendo que os homens possam nos considerar como ministros. Eu gosto muito do que Paulo está falando aqui, porque muitas vezes, irmãos, as pessoas falam, não importa o que as pessoas pensam, não importa o que as pessoas acham, não importa o que as pessoas estão falando. Irmãos, importa sim. Porque o apóstolo Paulo diz que é importante que as pessoas venham olhar para mim e para você e possam nos considerar como ministros, que elas possam nos avaliar e elas possam entender que nós somos cooperadores de Deus, que elas possam olhar para você e elas possam ver Cristo em vós, a esperança da glória, que elas possam nos computar, que elas possam nos calcular e quando elas começarem a nos avaliar, eles vão entender que nós somos aqueles que estamos cooperando com o reino. Nós somos servos de Cristo. E é interessante, irmãos, porque o apóstolo Paulo tinha essa consciência, que ele era um ministro de Deus, que ele era um servo de Deus, e não apenas o apóstolo Paulo, mas também os demais apóstolos. Se você for observar em Romanos, no capítulo 1, no versículo 1 diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho de Deus. Então veja que o apóstolo Paulo ele se considera como servo de Jesus Cristo. Já em Tito ele diz, Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Já em Tiago, o próprio apóstolo diz, no capítulo 1, no versículo 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. E já em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 1, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então observe que todo o início de carta, esses apóstolos, eles se consideram como servos do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, por mais que nós sejamos servos, a primeira consciência que nós devemos ter é que nós somos filhos de Deus. Nós somos nova criação. Nós agora temos a própria natureza de Deus em nós. Essa é a primeira consciência que nós temos que ter. Mas também nós temos que ter a consciência que nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para cooperar com o reino de Deus. Nós estamos aqui para servir o reino de Deus na terra. E nós vamos ver que o apóstolo Paulo diz, importa que os homens nos considerem como ministros. Então é importante sim que as pessoas possam olhar para nós e nos ver como ministros de Cristo. Eu gosto muito do que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 27, ele fala que ele esmurrou a sua própria carne, para que pregando a outros não viesse ele mesmo a ser reprovado. Então perceba que o apóstolo Paulo, ele tinha uma consciência de que ele era servo, que ele era ministro, e ele cooperava com o reino de Deus, fazendo a sua parte e cuidando do seu caráter para que as pessoas que pudessem olhar para ele, pudessem realmente considerá-lo como um servo e um ministro de Jesus Cristo. E nós vamos ver ele dando também um conselho a Timóteo, o jovem pastor Timóteo, né, que pastoreou a igreja de Éfeso. Ele diz, ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. 1 Timóteo 4, no versículo 12. Então perceba que Paulo, ele dá um conselho para Timóteo, dizendo para Timóteo o seguinte, ei Timóteo, o negócio é o seguinte, agora você tem que se tornar padrão dos fiéis. Ou seja, as pessoas vão olhar para você e vão querer ser como você. As pessoas vão olhar para você e vão ver de fato um servo, um ministro de Jesus Cristo. E ele diz na palavra, na fé, no procedimento, no amor, ou seja, em todos os aspectos, irmãos, da nossa vida, nós precisamos nos tornar padrão para as pessoas, inclusive no serviço.
Paulo fala para Timóteo também, no capítulo 4, no verso 16, ele diz: tende cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Sabe, querido, o apóstolo Paulo, ele vem nos ensinar que nós precisamos ser padrão dos fiéis em todos os aspectos, inclusive no serviço. A nossa vida precisa inspirar as outras pessoas a servir o reino de Deus. Nós devemos ser, de fato, irmãos, aqueles que as pessoas vão olhar para nós e vão falar assim: eu também quero fazer, eu também quero participar, eu também quero estar junto, eu também quero realizar essas coisas. Porque nós somos aqueles que vamos influenciar os irmãos da igreja, as pessoas que estão dentro da igreja, a servirem a igreja, a servirem os departamentos, porque tudo isso vai cooperar com o evangelho, vai cooperar com o reino de Deus. E quando nós falamos de serviço, nós estamos falando de ministério, irmãos, porque ministério é serviço e não ser visto. Ainda que algumas pessoas estejam no púlpito, ainda que outras pessoas estão mais expostas ao público, as pessoas estão vendo mais, sabe uma coisa, irmãos, nem sempre vai ser assim. Então, mesmo que não seja dessa forma, a nossa motivação no coração, ainda que nós não estejamos sendo vistos pelas pessoas, nós devemos servir ao Senhor de todo o nosso coração, porque ministério, irmãos, é trabalho. Às vezes, você não vai estar no púlpito como eu estou, ou como outros ministros estão, mas deixa eu dizer para você, o que você faz é tão importante quanto alguém que está aqui. Então nós precisamos entender que serviço de fato faz parte do ministério. E quando nós vamos pegar essa palavra ministros, que o apóstolo Paulo fala que os homens devem nos considerar como ministros de Cristo, essa palavra é a palavra huperetes. E essa palavra huperetes quer dizer remador de baixa categoria. Sabe, querido, os homens que trabalhavam no porão de um grande navio, eles tinham como objetivo fazer com que o seu navio, aquele navio, chegasse ao seu destino. E com isso as pessoas que estavam dentro desse navio também chegavam ao seu destino. Por quê? Porque esses homens que estavam ali naquele porão trabalhavam em unidade, juntos, para que esse navio chegasse ao seu destino. Assim também é dentro da igreja. Nós estamos trabalhando dentro da igreja, nós estamos servindo dentro da igreja, mas com o objetivo, irmãos, fazer com que as pessoas cheguem ao seu destino. Fazer com que as pessoas cumpram o seu propósito. Ainda que o que você está fazendo, irmãos, parece não ser tão visível, né? As pessoas não estejam vendo, irmãos, não desprezem isso, porque os ruperetes eram aqueles que as pessoas não estavam vendo. Mas sabe de uma coisa, querido? Eles estavam trabalhando e eles estavam cooperando para o propósito daquele grande navio. Assim também somos nós. Nós estamos trabalhando dentro do reino de Deus. Nós estamos trabalhando para Deus. E sabe de uma coisa, irmãos? Pessoas vão chegar no seu propósito. Pessoas vão cumprir o seu propósito. E uma vez que essa palavra ministros significa ruperetes, nós devemos entender que os ministros também são servos de Deus. E como servos, essa palavra é a palavra doulos, que quer dizer escravo, servo, homem de condição servil, é alguém que se rende à vontade de outro, aquele cujo serviço é dedicado a outros. Então entenda, servo é aquele que dedica o seu serviço a outro. E não fica esperando que o outro dedique o serviço dele para ele mesmo. Então entenda que o nosso coração tem que estar alinhado, irmãos, em querer servir dentro da igreja. Ainda que você não seja reconhecido, ainda que eu e você não sejamos reconhecidos diante dos homens, isso vai acontecer consequentemente, mas o maior reconhecimento, irmãos, ele vem de Deus. E isso é um DNA, irmãos, que tem dentro do cristão. Como filhos de Deus, nós carregamos o DNA do serviço, de servir o reino, de servir o corpo de Cristo, de servir Deus, de servir tudo aquilo que diz respeito ao evangelho da graça, para que a palavra de Deus seja promovida na vida de uma pessoa. Oh, aleluia! Glória a Deus por isso. A palavra ministério, como eu disse, é a palavra diaconia, que é definida como serviço, especialidade daqueles que executam os pedidos dos outros. Sabe, querido, o nosso maior exemplo de serviço chama-se Jesus Cristo. E é com ele que eu quero aqui trazer e aprofundar um pouco mais sobre o significado do serviço cristão. Quando nós vamos olhar o texto de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo,
Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, ou seja, doulos, homem de condição servil, tornando-se semelhante a homens e reconhecido a figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então veja que o apóstolo Paulo escreve aqui essa carta aos Filipenses, e ele diz que Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, irmãos, ele não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes ele se esvaziou de si mesmo. E a Bíblia diz que ele assumiu uma posição de servo, ou seja, de escravo, homem de condição servil. Isso deixa um exemplo para mim e para você. Muitas das vezes, querido, nós para servirmos ao reino de Deus, nós vamos precisar abrir mão da nossa própria vontade. Porque existe uma vontade soberana, estabelecida, que vem de Deus para as nossas vidas e que é superior a qualquer coisa. E essa vontade, irmãos, é que nós devemos nos submeter, mas para isso é necessário que nós venhamos a abrir mão da nossa própria vontade para servir. Foi isso que Jesus Cristo fez. Ele abriu mão da sua glória e assumiu uma posição de servo. Ou seja, ele poderia estar onde ele estava, mas ele sabia que havia um propósito maior e por isso ele decidiu servir. E por isso ele decidiu assumir a posição humana para um propósito maior. E aí, irmãos, que eu falo que mora o sacrifício. Por que é sacrifício servir? Eu vou te explicar o porquê. Porque você vai precisar abrir mão da sua vontade para servir à vontade de outro. Porque esse é o significado da palavra servo. É você servir à vontade de outra pessoa. Assim também diz respeito a Deus. Deus tem uma vontade, mas nós temos que alinhar a nossa vontade à vontade de Deus para que nós possamos cumprir o ministério pelo qual Ele nos confiou. Foi assim com Jesus Cristo. A Bíblia vai falar lá em Mateus, no capítulo 26, no verso 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, que não seja feita como eu quero, e sim como tu queres. Então perceba que Jesus tinha uma vontade própria. E nesse momento, no Getsemane, quando ele estava para beber o cálice do pecado da humanidade, ele diz: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas contudo, que não seja feita a minha própria vontade. Jesus tinha uma vontade própria. Porque pela primeira vez Jesus ia se separar de Deus. Jesus não queria aquilo, mas ele sabia que havia uma vontade soberana, que era a vontade de Deus. E por isso ele abriu mão da sua vontade para servir à vontade daquele o qual o comissionou, o qual o enviou. Por isso que existe o sacrifício. E Jesus sabia que ele tinha um sacrifício para passar. E esse sacrifício chama-se cruz. E assim também existe, irmãos, um sacrifício para servir no reino de Deus. Não o sacrifício vicário, que é o de Cristo. Esse é o único e não existirá outro igual. Mas no que diz respeito, irmãos, ao serviço cristão, muitas das vezes nós vamos ter que abrir mão do nosso conforto para estarmos na igreja servindo ao Senhor. Agora, o porquê que Jesus passou pelo sacrifício é que vai nos dar um exemplo, é que vai nos mostrar como é que nós devemos fazer para também obtermos os mesmos resultados. Jesus, no momento do sacrifício que ele tinha que passar, irmãos, ele não colocou os olhos dele no sacrifício daquilo que ele iria fazer, mas ele colocou os olhos, irmãos, no fruto do seu penoso trabalho. A Bíblia vai falar, lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, da seguinte maneira: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerais, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Que maravilha, irmãos. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia está falando que em troca da alegria que lhe estava proposta, Jesus suportou a cruz. Sabe, querido, quando eu e você,
quando nós estivermos servindo ao reino de Deus, no seu departamento, aonde você estiver, entenda uma coisa, querido. Existe uma alegria que está proposta. Existe um resultado pelo qual você está servindo, quando você está com a motivação correta. Se você colocar os olhos no sacrifício ou no serviço em si, talvez você ache penoso. Talvez você possa até desdenhar, porque você acha que acha que aquilo não é tão importante. Mas sabe uma coisa, meu irmão? Tudo que é feito dentro do reino de Deus tem uma grande importância. Agora, o resultado daquilo, irmãos, é que nos faz levantar todos os dias pela manhã e falar, eu vou servir no meu departamento. Porque o resultado daquilo, irmãos, são pessoas sendo transformadas. O resultado daquilo são pessoas sendo curadas. O resultado daquilo são famílias, são casamentos sendo restaurados. O resultado daquilo, irmãos, são coisas acontecendo da parte de Deus e nós estamos cooperando com essas coisas. Oh, aleluia! Então nós devemos olhar, nós devemos colocar os nossos olhos na alegria que nos está proposta enquanto estivermos servindo, irmãos. Porque aí nós faremos da maneira correta. Agora o apóstolo Paulo fala uma coisa também, em 1 Coríntios capítulo 4, no versículo 2, que cada um deles, ou desses ministros, seja considerado fiel. O Senhor Jesus Cristo diz em Lucas, no capítulo 16, no verso 10, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornardes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornardes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que lhe é vosso? Presta atenção, irmãos. Jesus está falando que quem não consegue ser fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Deixa eu dizer uma coisa, aquilo que você está fazendo, não considere aquilo como pouco no sentido de ser insignificante, irmãos. Entenda que aquele trabalho que você está fazendo, ainda que não seja visto, deixa eu dizer, para Deus tem uma grande importância. Porque Deus não está se importando apenas no realizar do seu trabalho, mas Ele está se importando com a fidelidade que você, enquanto você realiza aquele trabalho. Então, se o que você está fazendo, o que chegou na sua mão, irmãos, ainda que seja pequeno, ainda que seja pouco, entre aspas, deixa eu dizer uma coisa, se você exerce aquilo com fidelidade, meu irmão, você está sendo preparado, ou você vai ficar pronto para as próximas etapas, ou para o maior que Deus tem para você. Então nós precisamos entender isso, irmãos. Agora entenda uma coisa, quando nós estivermos realizando esse trabalho, ainda que pareça ser pouco, entenda, não pense que aquilo dali é um mero degrau para você chegar em uma coisa maior. Não faça pensando dessa maneira, mas faça com todo o seu coração. Porque se você pensa que aquilo dali é um mero degrau, talvez você não aplique toda a excelência que você deveria aplicar naquele trabalho que você está realizando. Então deixa eu dizer uma coisa, faça com toda a sua força. Sabe o que eu tenho como definição de chamado, irmãos? É você fazer com excelência tudo aquilo que te é confiado às mãos. Se você te foi confiado um departamento, irmão, faça com toda excelência. Se você foi chamado, irmãos, para limpar o banheiro, faça com toda a fidelidade do seu coração, mas faça com toda a excelência. Oh, aleluia. Eu gosto do que um homem chamado Martin Luther King Jr. diz. Se um homem é chamado para ser varredor de ruas, ele deve varrer as ruas da mesma maneira que Michelangelo pintou, Beethoven compôs e Shakespeare escreveu poesia. Deve varrer ruas tão bem que todos os anfitriões do céu e da terra parem para dizer: aqui viveu um grande homem, varredor de ruas, executor do seu trabalho com excelência. Sabe, querido, o que você estiver fazendo, faça com toda a excelência. Eu gosto muito de um exemplo de Tony Cook, que ele estava limpando um banheiro, irmãos. Enquanto ele estava limpando aquele banheiro, o Espírito Santo falou com ele: limpe esse banheiro, como se a próxima pessoa que viesse a entrar nele fosse Jesus. Quando você tiver isso no seu coração, irmão, sabe de uma coisa? Você vai passar a fazer as coisas com muito mais excelência do que você fazia. Ou nós vamos fazer. Entende isso? Nós precisamos, irmãos, fazer as coisas como se Jesus fosse o próximo a entrar dentro daquele lugar. E aí as pessoas que entrarem lá, irmãos, vão usufruir de um trabalho com muita
excelência. Agora pense numa coisa, uma pergunta para você, se você fosse pastor hoje, de uma congregação, quem são os ministros que você gostaria que estivesse ao seu redor te servindo? Pensa num ministro com excelência, de um homem fiel, comprometido. Pensa nessa pessoa, faça a sua lista aí. Agora deixa eu te falar uma coisa, seja você essa pessoa. Que sejamos nós, irmãos, essas pessoas. Porque Jesus nos ensinou, lá em Mateus no capítulo 7, no versículo 12, assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Nós devemos fazer para as pessoas, irmãos, aquilo que nós gostaríamos que essas pessoas fizessem a nós. Se nós partirmos desse prisma, nós vamos começar a fazer as coisas com mais excelência. Aleluia! Quem está comigo? E o último ponto que eu quero abordar com você aqui, quando você estiver realizando um serviço, faça para o Senhor e não para os homens. A Bíblia vai falar em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 22 e 24, servos, obedecei tudo em vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Esse texto aqui, irmãos, trata muito ao nosso coração. Por quê? Porque o apóstolo Paulo está nos ensinando, quando nós estivermos servindo, não faça com excelência apenas quando nós estivermos sob vigilância de alguém. Porque se nós nos comportarmos de uma maneira enquanto o nosso líder ou nosso supervisor está perto, mas quando ele sai a gente se comporta de outra maneira, irmãos, isso chama-se hipocrisia. Isso não é ministro, isso não é servo. Porque o servo, irmãos, o ministro com o coração alinhado, o senhor dele estando ou não estando, naturalmente falando, irmãos, ele vai fazer com toda a excelência. Se você é o tipo daquela pessoa, se nós somos o tipo daquela pessoa, que quando o nosso supervisor não está perto, a gente continua fazendo com excelência, irmãos, parabéns, você está praticando a palavra, você está fazendo conforme as Escrituras. É assim que Deus deseja, irmãos, porque nós não estamos servindo a homens. Por mais que nós estejamos debaixo de uma supervisão, por mais que nós estejamos, irmãos, submissos a uma autoridade, mas sabe de uma coisa? Existe uma autoridade maior sobre a minha vida e sobre a sua vida, e é a Ele que nós servimos. E a Bíblia diz que todas as coisas diante desse Senhor soberano que nós servimos estão patentes diante dos seus olhos. Então, irmãos, nós temos que servir com esse temor, sabendo que nós estamos fazendo para o Senhor, nós estamos cooperando para o reino de Deus. E é claro que nós também iremos honrar o nosso Senhor na carne, os nossos supervisores. Mas sabe de uma coisa? Faça sempre para o Senhor, porque se você fazer para o Senhor, irmãos, você vai estar representando Ele como ministro à altura. É isso que eu tenho para falar com vocês hoje, nessa noite. Uma palavra breve, mas que nós possamos, irmãos, ser esse padrão de ministros, de servos com o coração alinhado. Sabe, querido, tudo que eu fiz até aqui, eu tenho feito para o Senhor, porque eu sei que o galardão vem dEle, e é a Ele que nós servimos. Amém? Amo vocês, sejam todos abençoados na prática dessa palavra, e que nós possamos continuar com os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, que suportou a cruz em troca da alegria que estava proposta. Faça o serviço com o coração alinhado, porque existe uma alegria proposta, irmãos, pessoas sendo transformadas, e é isso que Deus espera de mim e de você. Sejam todos abençoados na prática da palavra, amo vocês e até mais.